Olá, boa noite a você que nos acompanha aqui no Facebook Catedral Marabá. Hoje, 24 de outubro de 2019, estamos começando mais um programa Comunidade Fé, realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia São Félix de Valoar. Estamos no mês de outubro, mês em que é trabalhado o Outubro Rosa, prevenção contra o câncer de mama. E nós convidamos para estar aqui conosco hoje o Dr. Rodolfo Amuri. Muito obrigada por ter vindo, boa noite. Ele é médico oncologista e mastologista. Também a Silvia, boa noite. Boa noite, Silvia. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Ela é coordenadora do programa Saúde da Mulher da Prefeitura Municipal. E também a Alexandra, boa noite, Alexandra. Ela gosta de ser chamada de Sandrinha, né? Ela é lá da comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro São Félix. É paciente, né, contra o câncer, já enfrentou um câncer, está agora enfrentando um segundo câncer, e a gente vai daqui a pouquinho contar um pouquinho da história da Sandrinha, né? Então, quero começar perguntando, doutor, a gente sempre gosta de perguntar assim um pouquinho da história, né? Eu queria lhe perguntar um pouquinho da sua história como médico, desde há quanto tempo o senhor atua nessa área? Em primeiro lugar, sou marabaense, né? Sou nascido em Marabá, meus pais são daqui. Sou formado em medicina pela UEPA, em Belém, e fiz especialização no Hospital C. Camargo, em São Paulo, no Hospital do Câncer de São Paulo. Resolvi voltar para a cidade, montar um serviço de oncologia, e já se vão 20 anos de formado. Então, tenho 20 anos de formado, faço esse ano 20 anos. Então, desde quando a gente voltou para cá, a gente está nessa labuta de tentar fazer alguma coisa na região, já que é muito carente. Daí a gente sabe o sofrimento que a população tem em relação a essa área que com certeza é um problema de saúde pública, porque a maioria, às vezes, dos políticos ainda não percebeu isso. O senhor tem uma clínica particular? Sim, a gente tem uma Atende clínica... pela rede pública também? Não, eu sou médico concursado pela prefeitura como cirurgião geral, né? Mas a nossa clínica, a gente já fez projeto para a prefeitura de Marabá, já fez projeto para o estado do Pará, para atender os pacientes do SUS, valor SUS, e até hoje o negócio não andou. Né? E o número de pacientes, eu acredito que tem só aumentado nos últimos anos, né? Eu queria lhe perguntar também, para a gente começar assim entrando nesse assunto do câncer de mama, o que é o câncer? Né? O senhor é médico oncologista que trata diversos tipos de câncer. E, de uma forma geral, como nós poderíamos entender o câncer? Hoje eu fui numa palestra na Vale, lá em Paraupebas, né? Então a gente sempre tem que ter como ideia, para a gente saber combater o inimigo, a gente tem que conhecer, né? Então, em primeiro lugar, a pergunta é ótima, o que é o câncer, né? Existem dois fatores que a gente tem que saber, um que é tumor benigno e tumor maligno. Tumor benigno é um caroço, né? Então, uma célula que sai um pouco do controle do organismo e começa a se multiplicar. Ela forma um caroço, ou um nódulo, né? Isso é um tumor. Quando ele tem a capacidade de crescimento, de infiltração, que o pessoal chama de enraizar, né? Mandar células para a distância, para a doença se espalhar, que é o que a gente chama de metástase, isso é característica de tumor maligno. O tumor benigno só cresce, o tumor maligno cresce, se infiltra e se lança células à distância para espalhar pelo corpo. Câncer é sinônimo de tumor maligno. Tem muita gente que fala assim, eu tive um câncer, mas meu câncer foi benigno. Está falando bobagem. Se é câncer, é maligno. Existe tumor benigno, tumor maligno, mas tumor maligno é igual a câncer. Então essa é a diferença. Então o câncer é uma célula, um grupo celular que se desenvolve, se multiplica, cria-se um tumor e com a capacidade de invasão e de se espalhar pelo corpo. Essa é a definição de câncer. Mais simplória, digamos assim. Antigamente se tinha assim, até um certo medo de falar sobre o câncer, né? Até de falar a palavra câncer, a gente aquela doença. Mas até hoje é assim. Eu ia lhe até hoje isso. É assim. Hoje... Principalmente os mais antigos ainda tem essa cultura do medo. Uma vez a gente foi avaliando algumas pesquisas, quando o paciente refere-se à doença câncer, qual é a cor que vem na cabeça dele? É o de luto, é o negro, é a escuridão, é a parte que fala a favor de que ele fique isolado. Então, é de sofrimento.
Então, quando você vai avaliar a palavra, muita gente não gosta de falar porque lembra, em tese, de tudo que é ruim. Né? Essa é a visão do paciente, principalmente para quem não conhece o que é o caso. Eu perdi minha mãe esse ano, ela teve um AVC hemorrágico fulminante, ficou internada um tempo, mas acabou falecendo. Mas minha mãe teve câncer de colo de útero. No ano que eu estava prestando vestibular, prova para o vestibular. Eu tinha 17 anos, minha mãe estava tratando um câncer de colo de útero com radioterapia, com braquiterapia. Isso, ou seja, isso foi em 1993, ela faleceu este ano. Foram 26 anos depois, né? Sem doença, curada. Então, a gente tem histórico, né, ideologicamente, paciente tratado a tempo, diagnóstico precoce, num lugar que seja referência, as chances de cura são muito altas. Antigamente se tinha essa visão de que câncer era condenação de morte. Era essa visão que todo mundo tinha, não só do paciente, mas todo mundo tinha. Teve câncer, está condenado à morte. Acredito que até hoje, assim, às vezes a gente quando ouve alguém, a gente já pensa... Sim, mas para isso servem essas campanhas de conscientização, do Outubro Rosa, Novembro Azul, para as pessoas entenderem que tem muitos pacientes que estão bem, tem muitos pacientes que se curam, tem muitos pacientes que levam a vida normalmente. Temos pacientes na nossa clínica que têm doenças avançadas, ou seja, doença metastática, mas que estão bem e mantendo o tratamento e segmento há 13 anos, trabalhando normalmente. O senhor acredita que esses programas, né, por exemplo, essa campanha do Outubro Rosa, mês que vem, Novembro Azul, elas sejam importantes para a divulgação, para o debate, para o conhecimento da comunidade? O que a gente fala é que o Outubro Rosa e o Novembro Azul tinha que ser de 12 meses. Né? Não só a gente percebe no consultório que aumenta muito a demanda. Né? Mas o que seria, em tese, o fator negativo é que funciona como um modismo. Né? Mês de outubro, todo um alvoroço, aí o pessoal começa a procurar, passou, acabou. E não é para passar e acabar. É para fazer alvoroço e continuar, 12 meses. Né? Então a gente percebe que aumenta o número de pacientes no consultório, a procura aumenta, a preocupação aumenta, mas dá a impressão de que, assim, depois que novembro já não vira 1º de novembro, parece que o negócio acabou. Entendeu? Então, essa preocupação ela tem que ser constante. Né? Um dado interessante é que até 2004, a principal causa de morte no mundo eram as doenças cardiovasculares, ou seja, infarto, AVC e assim por diante. Essas eram as principais causas de óbito no mundo até 2004, 2005. A segunda causa eram causas externas. O que são causas externas? Acidente, esfaqueado, baleado, violência, ou seja, eram causas ditas causas externas. A terceira era câncer. De 2005 para cá, a primeira continua sendo doença cardiovascular, a segunda já é câncer. Existe uma estimativa, de acordo com essa evolução, de que a partir de 2030, se a gente for passar do princípio que a gente está em 2019, ou seja, daqui 11 anos, câncer será a principal causa de óbito em todo o planeta. Então, mais do que nunca, se reforça a informação de que câncer é, sim, problema de saúde pública. Então, não deve ser discutido só no mês de outubro. Justamente, não deve ser. Tem que ser um debate a quantidade, o ano os números, vou dar um exemplo. A última vez que a gente fez um levantamento para a gente fazer o projeto para a região, só Marabá, tinha mais de 300 casos de pacientes com câncer fazendo TFD, que é o tratamento fora do domicílio. Só Marabá. Câncer de mama, câncer outros em geral. De maneira geral. Né? Só Marabá, 300 pacientes indo para lá. Se a gente for partir do princípio que existe uma estimativa que para cada 550 mil habitantes você tem 1.000 casos novos por ano, partindo do princípio que Marabá tem em torno de seus 300 mil hoje, daria, se a gente considerar que 550 mil, vamos arredondar para 600 mil. 300 mil daria metade, ou seja, por ano, só em Marabá, surgem 500 casos de câncer por ano. São casos novos, não é o somando o que tinha, não, são casos novos. Todo ano é no mínimo 500 casos. Só em Marabá. Entendeu? Então assim, eu vou dar outro exemplo. Para você ter um serviço completo
de oncologia, que tenha tratamento de rádio, de quimioterapia, de tudo, a população local tem que ser de 500 mil habitantes. Se a gente somar Marabá com esse entorno, dá mais de 1 milhão. Ou seja, só aqui já caberia 2 serviços. E a gente não vê interesse pelo serviço público. É muita gente, né? Então, assim, são dados que estão aí para todo mundo ver, são dados que são do Ministério da Saúde, são dados que estão disponíveis. Eu já participei, eu até perdi a conta de quantas reuniões já participei na Secretaria de Saúde, na Secretaria do Estado, lá em Belém. Toda reunião que tinha, o Rodolfo está lá. Reunião amanhã, aí você vai ver, reunião amanhã em Belém. Aí você vai tentar pegar uma passagem, R$2.000. Às vezes, aí o que acontece? Você vai lá e compra a passagem, você chega lá, aí há todo um discurso, não sei o que, o negócio não anda. Muita teoria e pouca prática. Aí toda vez que eu chegava lá, eu falava assim, olha, sabe por que eu venho? Porque no dia que eu não vier, vão dizer assim, não aconteceu porque eles não vieram. Então não falta nenhuma. Me chamou, estou lá. Aí a última reunião que eu tive com o atual secretário do Estado, ele falou, não, mas dessa vez vai dar certo. Eu falei, engraçado que essa frase eu ouço sempre. Toda reunião que eu falei, não, mas dessa vez vai dar certo. Eu falei, toda vez que eu ouço essa frase, eu me desanimo. Porque as outras reuniões todas acabavam com essa frase. Mais uma vez, não foi para frente. Descaso. Entendeu? Então, assim, pra gente que é da cidade, pra gente que tá vendo a realidade, que tá vendo a realidade, que vê o sofrimento, que vê tudo, e o descaso, vou dar um exemplo, outro exemplo, saiu no Diário Oficial do Estado a contratação do serviço, para atender, fazer quimioterapia em Marabá, saiu no Diário Oficial. Eles mandaram o contrato para a gente assinar, a gente assinou o contrato, mandou de volta. Era vereador, botando em Facebook, eu também fiz parte dessa história, e que deu certo, Marabá agora vai ter serviço de oncologia, e eu calado. Aí uma das membros do Grupo Esperança me questionou, doutor Rodolfo, mas por que o senhor não publica isso? Eu falei, porque até agora eu não atendi um paciente. No dia que eu atender o primeiro paciente, aí eu sou capaz de fazer um estardalhaço, contratar um trio elétrico e dizer, hoje Marabá tem tratamento de câncer. Mas até hoje não saiu. Ou seja, a minha intuição não estava errada. Às vezes eu fui para uma reunião no Ministério da Saúde, saí de lá com o meu sócio, ele olhou para mim assim, e aí, Rodolfo? Aí eu falei, cara, acho que agora vai. Aí ele virou para mim e falou assim, acho que tu tem que começar a participar de mais reunião. Boa noite, voltamos aqui com a entrevista falando sobre o Outubro Rosa, e a Sandrinha estava nos contando a experiência dela, que ela teve em 2012 o diagnóstico de câncer de mama, e ela vem nos contando todo o tratamento, como foi. Onde foi que você fez, depois que você descobriu, qual foi o procedimento? Você foi para outra cidade, fez o tratamento em Belém? Como foi esse processo? Quando eu descobri, o médico ia me passar para Belém, né? E daí eu decidi fazer em Teresina, né? Como já morei lá, tudo, decidi ir para lá, para começar o tratamento lá e fazer, né? Então, assim, eu faço tratamento como se eu morasse lá, né? No caso, eu morei 3 anos lá mesmo, toda a minha documentação de lá, tudo. E isso facilitou, né? Porque, infelizmente, o estado do Pará só encaminha para Belém, né, agora para Tucuruí também, né, então eu fui para lá, né, então como eu estava falando, foi um tratamento
eu digo que foi um tratamento leve, né? Que eu comecei colocando nas mãos de Deus, né? O tratamento. Então, quando a gente começa um tratamento, eu digo assim, a gente tem que aceitar, né? Não aceitar o câncer, né? Mas aceitar que você está doente e que você precisa daquele tratamento. Né? Precisa fazer algo para ficar bem, né? Então, como eu estava falando, em 2018, quando eu já fui receber o diagnóstico de cura, né? Fazendo um check-up, quando eu fiz a tomografia do tórax, veio uma manchinha no pulmão, né? E daí a médica já se assustou, falou, olha, a gente vai ter que ir com um especialista, fazer uma biópsia para ver o que é, né? E os outros exames não deu nada, né? De sangue, tudo, não dava nada. Aí fui com o especialista, fiz a cirurgia, né? A biópsia do pulmão. Era para retirar, né? Porque todo o exame, toda a tomografia dizia que o nódulo estava no pulmão direito, né? E quando o médico foi fazer a cirurgia, ele viu que não estava. Então ele retirou alguns fragmentos para biópsia. E veio o resultado, que é o resultado que eu digo que todos que já tiveram câncer não querem receber, né? Que o câncer espalhou, né? Que uma célulazinha da mama, infelizmente, durante esses 5 anos, caiu na corrente sanguínea e se alojou no pulmão, né? Então, quando o médico me dizia isso, né? Eu falei, né, pro doutor Júlio, né, que ele fez a cirurgia, a biópsia, eu falei, doutor, então por que o senhor não tirou logo o pulmão, né? Tirava o pulmão, jogava fora e a gente vive só com um, né? Então, aí ele falou, não, tem um agravante, né, Sandrinha? O nódulo está na raiz do seu pulmão, né? Então, ele alojou bem na raiz, bem escondidinho mesmo lá. Então, só o tratamento vai fazer com que ele diminua, com fé em Deus, ele pode sumir, mas isso se trata de metástase, né? E aí eu voltei para a doutora Poliana, né? E aí ela foi me passar como seria o novo tratamento, né? Antes que eu tomava a quimioterapia da mama, que durava 2 horas de quimioterapia, agora a quimioterapia dura 7 horas, né? Que estou tomando 2, né? Entro de manhã, saio de noite do hospital. Mas, graças a Deus, está dando certo, né? Já na segunda quimioterapia, a gente repetiu, né? O exame do tórax, né? E do pulmão. E o nódulo que estava 3,8 centímetros diminuiu para 2,5 centímetros, né? Então, o milagre já está acontecendo, né? Porque quando eu consultei com ela, eu falei, doutora, eu já sabia que metástase não tem cura, né, doutor? Mas a gente pode viver muito tempo, né? Eu perguntei para ela, doutora, eu tenho chance de cura? Né? Eu estava com a minha prima e ela parou, né? Ela estava digitando, aí ela parou assim, olhou assim mesmo para mim e falou, não, você não tem chance de cura. Né? E eu falei, doutora, mas o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. E pode sumir. Aí ela, quem sabe? Ela falou assim, né? Eu falei, então tá. Então, quando eu fiz a tomografia, que ela viu que já estava mexendo, ela ficou muito feliz, ela ficou mais feliz do que eu, né? Ela me abraçou, e Sandrinha, Alexandra, tá dando certo o tratamento. Eu falei, lembra que eu lhe falei que o Deus que eu sirvo é o Deus do impossível? O milagre vai acontecer. Aí ela, mas é porque você é muito alegre, você leva tudo. Eu digo, pois é, se eu for chorar, as coisas vão piorar. Né? Então a gente tem que sorrir, né? Sorrir. Eu sempre digo que o meu tratamento inteiro eu não reclamo, né? Embora agora esse novo tratamento eu não sinta as reações de histeria, vômito, mas vem as dores musculares, que infelizmente é muito forte, né? Passo 2 dias de cama, não consigo levantar de dores mesmo musculares terríveis. E agora veio uma nova reaçãozinha, as mãos ficam dormentes, os pés, né? Ela até diminuiu um pouquinho a dosagem da químio, para ver se maneira mais essas reações. Mas são reações que mesmo eu estando com dor, o pessoal vai me visitar, eu tô lá sorrindo, né? Tem muita gente que fala, Sandrinha, tu é muito forte, eu queria ser só um pouquinho forte igual você. Eu digo, mas você tem que ser. Se você crê em Deus e que algo de bom vai acontecer, você tem que
que ser forte, né? Tem que se manter forte, né? E eu sou forte por mim, pelo meu esposo, pela minha filha, pela minha família, né? Então é isso. Então eu tô na 6ª quimioterapia, né? Agora, semana que vem, vou tomar a 7ª. Já fiz uma nova tomografia do tórax, né? Espero e tenho certeza que vai ter diminuído mais ainda, ou sequer sumido, né? E é isso, né? É vida que segue. A gente vai vivendo, sempre digo que a gente vive um dia após o outro, né? Um dia de cada vez, né? Se eu acordo hoje bem, eu louvo e agradeço a Deus que estou bem. Amém. Se eu acordo hoje com dor, eu louvo e agradeço a Deus que estou com dor. Né? A minha filha tem 9 anos, ela até fala assim, ai mamãe, a senhora sentindo dor, a senhora ainda agradece a Deus. Eu digo, meu amor, a gente tem que agradecer a Deus por tudo, né? Que nada vem por acaso na nossa vida. Aí é isso. Eu quero lhe perguntar assim, o senhor acredita que esses pensamentos positivos do paciente, de ser assim como a Sandrinha, ter essa positividade, de ter fé, de ter ajuda no processo, no tratamento? Sim, com certeza. Existe uma pesquisa, não me recordo, acho que na Holanda, que eles compararam pacientes que fazem parte de um círculo de oração e pacientes que não fazem parte desse círculo de oração, né? O resultado é diferente. Geralmente quem tem a oração, quem tem fé, quem tem o pensamento positivo, tem resultados melhores do que quem não tem, né? Fazendo o mesmo tratamento. Então assim, isso não tem em livro nem nada, mas essa positividade, ela interfere no teu funcionamento do teu organismo, né? Assim, depressivo, o que é a depressão? Né? Uma reação química. O nosso organismo é feito de reações químicas. Então, uma reação química que pode te jogar para baixo. Interfere no resto do teu funcionamento do corpo. Você começa a não comer, você começa a não se hidratar, você começa a querer ficar o tempo todo enfurnado, você começa, ou seja, são coisas que vão interferindo também nas tuas defesas. O contrário também é verdadeiro. Você começa a fazer atividade física, você começa a querer sair, esquecer os problemas, deixar disso, o efeito positivo também é verdadeiro. Então isso ajuda. Então, eu vou te dar um exemplo que não é em relação a câncer, mas vou te dar um exemplo. Uma vez eu operei 2 pacientes na mesma cirurgia. Eu falei, vocês têm que começar a andar. Você começando a andar, a tendência que o intestino começa a funcionar mais rápido, você vai embora mais rápido. A mesma cirurgia, os dois na mesma enfermaria. Eu dei alta no outro dia, foi o que andou, e o tempo todo ativo, e o outro só ficava lá paradão, não queria se movimentar, distendeu, estufou, ficou com mais dor, gases. Aí esse ficou 4 dias internado. Não há diferença da reação do paciente. O paciente ajuda. Uma informação que a Sandrinha falou, que é interessante, que aí fala da história de você montar um serviço perto da casa do paciente, essa preocupação que o médico tem do suporte familiar. Tem pacientes que recebem a notícia e estão sozinhos, eles saem dali direto para o suicídio. Então você tem que tomar muito cuidado na hora que você dá uma notícia dessa. É verdade. Entendeu? Então às vezes, eu repito, eu não me recordo, mas às vezes para você dar uma notícia você tem que saber se o paciente está sozinho ou não. Não, mas quando o senhor me deu a notícia eu estava com minhas 2 irmãs. Então, se você está sozinho ou não, a forma como a pessoa vai reagir. Então você às vezes você dá meio que espaçado a notícia, né? Você dá um pedaço, espera ver a reação, aí você dá a outra metade do pedaço, até você dar a notícia inteira. Para você sentir como é que esse paciente vai lidar com aquela informação. Tem paciente que desmorona na tua frente. Então assim, tudo é tato, né? Você vai sentindo o paciente. Então, o apoio familiar é de uma necessidade tremenda. Vou te dar um exemplo como é que é a rotina dos pacientes que fazem TFD em Belém. Pegam o ônibus à noite, passa a noite toda viajando, chega de manhã no Filaiola, fazem quimioterapia o dia todo, chega à noite, pega o ônibus e volta na mesma noite. Ou seja, são 36 horas no ar,
com náusea, com vômito, às vezes com diarreia no sacolejo de um ônibus. Isso é desumano. É terrível. Isso chega a ser falta de respeito com o paciente. Entendeu? Uma vez eu tive uma discussão, já fui muito mais brigão. Hoje em dia eu sou meio... A gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio... O pessoal diz que a testosterona baixa, né? Você deixa de ser brigão. Uma vez eu tive uma discussão ferrenha, inclusive que era um funcionário da Secretaria de Saúde. Dessa história de não sei o que. Aí eu disse, pai, sabe uma coisa? É porque não é a sua mãe. Tinha um chefe meu que dizia o seguinte, para você ser um bom médico, você não precisa saber muita medicina. Você precisa tratar o seu paciente como você gostaria que fosse tratado a sua mãe. Só isso. Humanidade, né? Se você tratar o seu paciente como você gostaria que fosse tratado a sua mãe ou o seu pai, você vai ser um bom médico. Fora disso, não adianta saber a filigrana da medicina, a célula, a carcinogênese, o que é as alterações que só as pesquisas mais profundas podem dar. Não adianta, você não vai ser um bom médico. Né? Então, quando eu fiz especialização na Seca Camargo, em São Paulo, eu morei dentro do Hospital do Câncer. Literalmente eu morei dentro do Hospital do Câncer. Né? Então eu sempre digo, pessoal, lá eu fui aprender oncologia. Eu aprendi a ser mais humano. É que eu falo, pessoal, tem muitas vezes, eu vejo, o exemplo que eu vejo aqui em Marabá. Existe toda uma corrente, né, para se fazer ajuda no Hospital do Câncer de Barretos. Não tenho nada contra o Hospital do Câncer de Barretos. Sou absurdamente, conheço a estrutura, sei o quanto que é bom. Mas é lá em Barretos. Quanto dinheiro que se arrecada aqui, que poderia ser investido aqui? Quantos pacientes já foram atendidos lá? O dinheiro que foi arrecadado na região daria para pagar o tratamento de milhares de pacientes aqui. E quando o paciente vai para lá, ele tem que ir por conta própria. Então alguma coisa está errada. Uma vez, assim, hoje eu estou recebendo toda a história do desabafo, né? Pode ficar à vontade. Uma coisa que eu sempre falei assim, se eu falar isso, vão dizer assim, o Rodolfo é contra, é porque... Eu falei, não tenho nada contra, eu quero que seja tratado aqui. Aqui, Marabá precisa de um tratamento aqui. Né? Esse é o Uma vez eu brinquei com o meu sócio e eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, nem que o Hospital do Câncer de Marabá seja o Hospital do Câncer do Dr. Rodolfo Amuri. Porque eu sei que eu vou estar morto, né? Mas pelo menos o nome do hospital vai ter meu nome, para lembrar das brigas que a gente teve para montar isso aqui. Porque a partir do momento que o seu nome vira nome de hospital, porque você morreu. Mas pelo menos ficou alguma coisa. Então assim, o descaso chega a ser desanimador, você conversa, não dá para entender. Anda, né? Eu vejo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu não sou mais, eu já fui mastologista da rede. Chegou um ponto que eu disse, não, deixa eu sair. Não dava. Mamografia de má qualidade, o paciente ia pedir, você pedia uma mamografia, o paciente demorava 1 ano para fazer o exame. Então o que eu estava fazendo ali? Entendi. Então eu comecei a, tipo assim, a fazer diferente. Eu vou montar um serviço e oferecer. Eu não vou esperar a prefeitura montar, não vou esperar o estado montar, eu vou montar. Eu fiz isso. Montei e ofereci valor SUS. A gente está com um projeto de construir um hospital de câncer em Marabá. Um projeto que está bem adiantado. Né? Mas é uma coisa, assim, isso até estou falando aqui, mas ainda era sigiloso, agora deixou de ser. Mas, agora assim, o mundo inteiro já está... Agora o mundo inteiro está sabendo. Mas assim, a gente vê que algumas coisas perdem um pouquinho o sentido para a região. A gente não vê ninguém lutar para cá, esquece, é aqui, Marabá. Marabá é a cidade onde todas as rodovias se cruzam. Marabá é onde os rios se cruzam, onde o trem passa. O maior aeroporto é aqui, ou seja, todo o pessoal fala que é um entroncamento estratégico de toda a região. O que Marabá não tem?
Quando foi montada a história de Tucuruí, isso 12 anos atrás, mas ficou o aparelho de radioterapia lá há mais de 8 anos parado. Nossa. 8 anos parado. O negócio não andava. Aí eu fui reunir lá em Belém, mas por que? Não, por quê? Por quê? Eu falei, mas por que não Marabá? Por que não Marabá? Então, assim, não, na minha concepção, não existe vontade política e mais do que isso, não existe poder político dos políticos da cidade. Esse talvez seja a minha definição de tudo que acontece. É inadmissível. Quando eu falo Porque demanda tem, né? Quando eu falo para meus colegas em São Paulo que a gente fez um projeto que a gente atenderia os pacientes, valor SUS, os caras brincam, quantos milhões de pacientes vocês já atenderam? Nenhum. Não existe isso. É inadmissível. Então assim, chega a ser motivo de chacota. Como é que uma cidade onde tem uma empresa que está oferecendo seus serviços para atender o paciente do SUS, valor SUS, o paciente ficar tratando aqui, não tem que ir para Teresina, não tem que ir para lugar nenhum, 18 horas de viagem, ficar perto da sua família. É verdade. Hoje a gente atende a ZEP, né, que é um paciente dos funcionários públicos do Estado. Os pacientes fazem quimioterapia aqui em Marabá. Tem paciente de Marabá, olha bem, eu não sou mais um mastologista da rede, não sou um oncologista da rede, não sou cirurgião oncológico da rede, mas o paciente de Marabá, que estava fazendo quimioterapia lá em Tucuruí, quem fez a cirurgia de mama dela fui eu aqui no HMM. Aí cai naquela história, quando você começa a divulgar o que você faz, deixa de ser caridade. Passa a ser propaganda. Entendeu? Então assim, aqui você viu muito mais de um desabafo, porque assim, a gente faz muita coisa, mas a gente não consegue fazer a ponto de atender todo mundo. O que adianta eu botar um paciente para operar lá se eu vou só beneficiar aquele paciente? É verdade. O objetivo é beneficiar todo mundo. Não tem que ter essa diferenciação, não tem que ter. Deixa eu lhe perguntar. A gente sabe que os números só aumentam, voltando aqui para o câncer de mama, né? Só aumentam. E a Sandrinha falou, ela fez o toque e identificou ali o caroço. Mas ali a gente já tem um diagnóstico que seria um benigno, maligno, enfim. E para prevenir que esse caroço apareça, para que a pessoa, o que, por exemplo, eu preciso fazer para que eu não desenvolva um câncer de mama ou qualquer outro, seria alimentação? Então, existe uma diferença bem tênue entre o diagnóstico, o diagnóstico precoce e a prevenção. Né? O diagnóstico precoce é o quê? Eu vou fazer exames para tentar achar a doença o mais precoce possível. Esse é o meu objetivo de diagnóstico precoce. Tem gente que interpreta isso como prevenção. Eu vou fazer mamografia para prevenção. Não, você vai fazer mamografia para detecção precoce. Sim. Seu objetivo é detectar precocemente. Você não vai estar prevenindo nada. Você está tentando achar o mais precoce possível. Essa é a definição do rastreamento. Né? Prevenção é hábito de vida. É literalmente hábito de vida. Os cânceres genéticos, ou seja, aqueles que dependem do que você herdou, da parte genética do seu pai e da sua mãe, geralmente em torno de 10%, 10 a 15%. Ou seja, os outros 85%, 80% a 85% são relacionados a hábitos de vida. Qual é o principal fator de risco para câncer? Idade. Quanto mais velho eu fico, maior a chance de eu ter câncer. Por quê? Porque eu estou sendo agredido todo dia. Agredido de que forma? Dieta inadequada, cigarro, bebida alcoólica, sedentarismo, por muito tempo. Pegar sol por muito tempo, várias vezes ao dia, por vários anos, a chance de eu ter câncer de pele é muito grande. Então a idade fala a favor de quê? De exposição. Por que eu só começo a fazer rastreamento a partir de determinada idade? Porque a idade é o principal fator de risco. A partir dos 40 anos eu começo a fazer mamografia. O Ministério da Saúde preconiza a partir dos 50, só que dados das sociedades mundiais de mastologia comprovam que entre 40 e 50 anos, se você não fizer mamografia, você está perdendo em torno de 20 a 30% de pacientes.
sem diagnóstico. Ou seja, tem que ser a partir de 40 anos. Então, a partir dos 40 anos começa a fazer mamografia, mesmo sem sintoma. História do autoexame. O autoexame sozinho não serve. Já detectou, né? Não, existe uma frase que diz o seguinte: quem não sabe o que procura não reconhece quando encontra. A mulher se examina, o que ela está sabendo o que ela está procurando? Então, o que é o autoexame? A mulher se conhecer, é o autoconhecimento do seu corpo. Então, esse é o autoexame. Só que ela primeiro precisa saber o que é o normal. Ela sabe o que é o normal? Não. Então, para isso, ela tem que procurar o profissional, fazer os exames normais, exame físico feito pelo profissional normal. Agora ela sabe que aquilo ali é o normal dela. A partir dali, o autoexame tem função. Por quê? Qualquer mudança naquele exame físico dela, ela tem que voltar para o profissional. Ou seja, ela examinou, eu fui lá, minha mamografia está normal, meu ultrassom está normal, o médico me examinou, não tinha nada. Aí eu me examinei, também não senti nada do jeito que eles falaram. Aí daqui 3, 4 meses ela está se examinando lá no banho, aí de repente tem um caroço. Ela, opa, esse caroço não tinha lá atrás. É esse o objetivo do autoexame. O autoexame não é a mulher dar diagnóstico, é a mulher se conhecer, para saber que qualquer mudança no corpo dela pode ser um tumor. Isso independente de qualquer lugar, da mama, da pele, qualquer lugar. A mulher não faz isso no colo do útero, porque a vagina, o colo do útero, é algo lá embaixo, que ela não tem acesso, né? A Silvia falou um dado, que é a história do estado do Pará tem mais câncer de colo de útero do que de mama, né? De maneira geral, nas cidades mais carentes, né, nas regiões mais carentes do mundo, o colo de útero é o mais frequente, né? De maneira geral, mama é o mais frequente, mas nas regiões mais carentes, desprovidas de educação, de informação, onde a promiscuidade é muito grande, a falta de higiene é muito grande e a baixa procura por serviços de prevenção é muito grande, o colo de útero cresce. Por quê? Porque o colo de útero ele está relacionado à infecção por HPV. A mulher começou a revisa sexual, automaticamente ela tem que fazer exame de preventivo todo ano. O que as mulheres que geralmente não têm informação, não têm educação, promiscuidade, baixa renda, não querem, às vezes o preventivo está lá, na rede básica de saúde. Está lá. É um espéculo, uma escovinha, uma espátula e a lâmina para você coletar. E as mulheres não vão. E o câncer se a gente for avaliar todos os cânceres, talvez o câncer de colo de útero seja o câncer mais prevenível que existe. Basta ser examinado. Você viu, teve uma lesão precoce, você trata, acabou. Agora, se você não fizer nada, a lesão vai crescendo e vai. Como ela não está vendo nada, é quando ela vai começar a sentir. Para você ter a infecção até o câncer, dura em torno de 8 a 10 anos. Ou seja, hoje em dia, a mulherada começa muito mais cedo a vida sexual, lá com seus 14, às vezes 13 anos de ver menina com relação. Se ela se infectou logo no início da vida sexual, depois de 8 anos, 14 anos mais 8. Muito cedo. Com 20 e poucos anos, ela está com câncer avançado. Perguntar para a Silvia, quais são os trabalhos que têm sido feitos? A gente está conversando aqui, por exemplo, da questão da prevenção ser muito incentivo do toque, mas também a questão da saúde, da alimentação, da atividade física, dessa positividade na vida. Tem sido também trabalhado isso? Sim, esse mês a gente trabalhou nas unidades básicas a respeito disso, né? A questão da alimentação, a questão da atividade física, dando a informação do autoexame mesmo. E assim, eu estou até impactada pelo desabafo do doutor, né? O questionamento, a realidade que está. Ele vem acompanhando mais tempo do que eu a respeito disso. E eu, como coordenação saúde da mulher, eu tenho agora, na verdade, uma missão, né? Uma missão de abraçar as mulheres de Marabá, né? Antes de tudo, eu sou mulher. Antes de tudo, faço parte de movimentos de mulheres, né? Eu sou do movimento Margaridas. E agora, como profissional da saúde, agora eu sei por que eu estou na programação, no programa Saúde da Mulher do município. E eu quero, da minha
da minha contribuição como profissional, né? Isso que o doutor falou para mim me impactou bastante, porque uma coisa é você ver papel, né? Ele tem uma vasta experiência, mais de 20 anos de profissão, e desses casos, assim, eu espero, em nome de Jesus, poder atender, sabe? Eu estou muito, assim, impactada com a realidade que tá, e sou mulher, tive casos de câncer de mama na minha família, então o Outubro Rosa para mim igual ele falou, é um pouco dolorido, e ver o seu relato me comoveu bastante. Eu espero, em nome de Jesus, se eu estiver nessa coordenação, vou lutar sim pelas mulheres, pela saúde. Não sei se vou alcançar, igual você já teve muitas frustrações, não sei se vou alcançar. Mas assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, uma vez eu vi uma frase, foi do Caetano Veloso, na época tinha umas campanhas na Globo, que eu acho que ele fez uma colocação de, acho que tinha uma pessoa no meio da praça pregando o que ele acreditava. Aí alguém chegou para ele e falou o seguinte, mas por que você não muda, ninguém te ouve, né? Ele falou, não, porque no dia que eu deixar de fazer isso, eles terão mudado, né? Entendi. Então é mais ou menos assim, então é continuar, eu continuo na mesma labuta, eu continuo com esperança, eu continuo, desanima, mas assim, a gente tem que ter, não pode desistir. Assim, já chegou, a gente já chegou ao ponto de assinar um contrato e ele não ir para frente. Imagina o que foi a expectativa de tudo isso. Então assim, por isso que eu parei de criar expectativa, mas não parei de lutar, é diferente. E a nossa campanha do Outubro Rosa, fiz questão da luta, colocar, né, a luta, não, que a gente possa realmente lutar em prol da mulher, em prol do município, tentar mesmo ver a nossa cidade na realidade que ela é. E, nossa... olhar de forma mais humana. Humana, exatamente. Marabá é uma cidade polo, todo mundo vem para Marabá. Independente se você quiser ou não, o paciente vai dar trabalho aqui, não adianta. Verdade. Eu vejo, só para concluir essa parte, eu vejo muitas vezes por ele falar assim, mas vai para Belém e lá trata, tá longe, e alguma coisa assim, vamos dar exemplo. Mas só quando o paciente passa, quando ele termina a quimioterapia e volta para a cidade, a intercorrência dele é resolvida lá no HMM. No mesmo lugar de todo mundo. Logo quando não tinha um regional aqui em Marabá, uma vez eu ouvi um paciente falar assim, esse hospital não presta, falando do HMM. Eu falei, e qual que presta? Aí ele parou, me olhou, aí ele parou, mas como assim? Eu falei, esse daqui é o melhor hospital de Marabá. Mas também é o pior. Porque é o único. Então você só pode comparar alguma coisa com outra coisa semelhante. Se você é a única coisa, você é o pior, você é o melhor, você é o mais alto, você é o mais baixo, você é o mais gordo, você é o mais magro. Porque é só você. O pessoal brinca, agora que chegou o Leandro aqui, o pessoal brincava dos funcionários, chegou o meu oncologista favorito, eu era o único. Então eu posso ser o favorito, posso ser o menos favorito, eu era o único. Então assim, essa visão de que e se passar mal, para onde vai para a HMM igual vai sempre. Lá é cheio de pacientes com câncer internado. Só que estão sendo maltratados. Porque não existe uma política voltada para isso. Então não adianta. É brincar de fazer saúde. Só isso. Nós temos aqui um comentário da Rose Galeno, que está nos acompanhando. Eu tive câncer de mama, fui diagnosticada em 2017, fiz 8 quimioterapia, em setembro de 2008 fiz cirurgia, em janeiro fiz 25 sessões de rádio e hoje faço somente acompanhamento. Passei de 6 meses para 1 ano, fiz tratamento no Filoiola. Então a mensagem que eu deixo é que o câncer tem cura. Então é uma mensagem muito boa e positiva, porque a gente precisa ter sempre apesar de toda a dificuldade, a gente precisa acreditar que... Tem uma frase da doutora Cecília, que é chefe da pediatria do Hospital do Câncer de São Paulo,
que a primeira coisa que você tem que pensar quando você tem um diagnóstico de câncer é acreditar na cura. É verdade. É a primeira coisa, porque se você não acredita naquilo, você vai lutar a favor de quê? É verdade. Entendeu? Então, assim, existem vários sentimentos que você tem que avaliar. Eu dei uma aula num congresso que me pediram para falar, era um congresso sobre as modernidades e os aspectos psicológicos do paciente com câncer. Aí a minha aula foi sobre aspecto emocional do paciente operado. Imagina um paciente que perde a mama, que perde o braço, que perde a perna. Aí um dos exemplos que eu dei lá foi um paciente que fez uma cirurgia que do umbigo para baixo ele foi cortado. E o paciente, a única desejo dele, ficar vivo. Ou está sendo colocado prótese agora, ou seja, ele tá, você vê algumas fotos do paciente rindo, feliz, sem metade do corpo. Então, qual é a nossa obrigação de profissional da saúde? Eu não digo de médico, eu falo de profissional de saúde. É tentar fazer o melhor. É tentar oferecer para aquele paciente, no mínimo, um conforto. No mínimo, um conforto. Então, assim, a nossa briga, ela tem que ser constante. Ela tem que ser... logicamente, existem inúmeros tipos de pacientes. Tem paciente que não tem nada e quer ser prioridade em tudo. E tem aqueles pacientes que não tem ninguém que lutem por ele. E esses sim deveriam ter prioridade porque eles têm um problema. E às vezes pela falta de alguém que olhe por eles, o médico tem que ter a responsabilidade de botar ele na frente. E muitas vezes é falta de conhecimento do próprio paciente. Justamente, é um né? desconhecimento. O paciente, ele não tem um conhecimento dos seus direitos de paciente oncológico, Justamente. né? E a gente encontra, como eu faço o tratamento lá em Teresina, eu encontro muitas mulheres assim, debilitadas, né? Encontrei outro dia uma moça que eu conversando lá com a minha prima, sorrindo, e ela perguntou como é que eu estava conseguindo sorrir, porque ela só chorava. Justamente. Aí eu olhei pra ela, eu tirei meu turbante, aí mostrei, olha, eu tô careca pela segunda vez. Aí ela tomou aquele segunda vez, eu disse, sim, e por isso eu vou chorar? Não vou chorar. Você tem filhos, eu tô vendo aí você falando da sua filha. Você tem que viver por eles, Justamente. já que você não quer viver por si. Porque primeira coisa, se você se ama, você vai lutar pra ficar boa. Né? Vai lutar para ficar bem, vai lutar para dar um sorriso bonito para as pessoas que vão te visitar. Né? Então, você tem que lutar por isso. Então, a mãe dela começou a chorar e falou assim, minha filha, toma posse disso aí. Tá vendo ela? Aí eu fui mostrar as fotos, né, minha carequinha, tudo. Aí ela olhou assim e falou assim, é verdade, eu tenho que tomar posse disso. Mas às vezes é necessário você ver no outro a força que você não tem. E então ela estava sentindo muito para baixo. Depois que eu conversei com ela, tudo, ela vai ter que tirar a mama toda mesmo. Né? E aí ela perguntou se eu tirei. Eu falei, não, mas aí minha prima deu o testemunho dela, já tem 10 anos que ela tirou a mama toda. Os grupos de apoio é muito importante. São importantes, até porque assim, você se vê assim, é alguém que literalmente sabe o que eu sinto. É alguém que vai dizer assim, é eu não ruim, tô sozinha. Justamente, e é ruim quando você, só. às vezes, não tem a doença e você vai querer consolar quem tem. Quem tem vai dizer assim, mas ele nunca teve isso, como é que ele sabe como é que eu estou sentindo? Às vezes você ser consolado por alguém que passou pelo mesmo problema que você, parece que o consolo é mais forte. Isso. O consolo é mais intenso, é alguma coisa que funciona, porque ele pode dizer, não, esse daí sabe o que é que eu passei, ou o que eu vou passar, então eu vou me espelhar nele. É ruim quando quem não é doente vai dar esse não, eu imagino, não imagina. Só quem passa mesmo. Eu perdi minha mãe, sempre existe aquela história, eu vi alguém falecer, não sei o quê, alguém imagina, tipo, não imagina, não tem igual. O assim, sofrimento não é só da paciente, né? A família toda. Justamente, então assim, muda-se toda uma rotina familiar, muda toda uma conduta familiar, a alimentação muda, a rotina diária muda, tudo muda. Então, assim, você ter esse apoio é importantíssimo. Seja dos grupos de apoio que são fantásticos. A ideia de se ajudar, de se ver no outro, uma espécie de, assim, eu venci, então eu preciso retribuir. Isso é importantíssimo. É bom a gente olhar a paciente não como uma doença, né? Que ela está com um tumor no peito, um tumor no colo, mas olhar ela como um todo. Ver ela como... Né? Ela está doente como um todo.
abala a questão emocional. E, enfim, gente, Outubro Rosa para mim é muito marcante. E eu vendo esse depoimento, vendo a parte do doutor, né, na área da saúde ter mais tempo, eu quero fazer a diferença. Pois faça, viu? Tudo tem um porquê, Faça, né? que Marabá Aqui precisa. hoje a gente espera que de alguma forma alguém assista e faça uma mobilização, né? As pessoas que trabalham nessa área, as pessoas que estão passando por essa dificuldade, não só do câncer de mama, mas que possam se unir de alguma forma e cobrar, né? Nós precisamos cobrar, porque o número está crescendo, tem uma demanda muito grande. Então, o que é que está faltando? Eu quero te perguntar exatamente essa questão do que a gente está falando muito aqui sobre o apoio da família, porque a pessoa sai daqui, às vezes, não tem o direito de levar uma pessoa só, né, pelo TFD. E aí vai, fica lá, volta. E como é que está essa rede de apoio em volta de você, sobre os amigos, a comunidade que você frequenta lá em São Félix? Isso te ajuda? Muito, né? Desde a primeira vez do primeiro câncer, né? A corrente de oração, né, foi estendida. E aí quando veio o segundo câncer, a corrente ficou mais forte, né? Então eu digo sempre que em toda palestra, em todo testemunho que eu dou, eu falo assim que eu tenho amigos, né? Mas eu tenho os melhores, que são os amigos de Jesus, né? Porque estão orando por mim. Né? Então, são amigos católicos, evangélicos, então é uma corrente muito linda de oração. Manda uma mensagem no Facebook, no Instagram: Sandrinha, força, você vai vencer essa quimio, mais um círculo que você vai tomar hoje, você vai ficar bem. Então, isso é muito importante, né? E a questão da família, né? Minhas irmãs apoiando, o meu esposo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiquei careca lá em Teresina, eu liguei pra ele, né? Eu falei: amor, eu tô indo pra Marabá, mas tem um probleminha, eu tô careca. Aí eu lembro que ele falou assim: amor, eu casei com você, foi na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Venha careca, cabeluda, eu quero você assim. Né? Então isso é um apoio, né? Isso é muito forte. Porque a maioria, infelizmente, dos esposos, né, abandona a mulher, né? Porque pensa que a mulher não pode mais ter relação sexual, pensa que a mulher já vai ficar inválida, pensa que a mulher vai ter todo aquele... E não é assim, né? Claro que cada caso é um caso, né? Cada mulher tem o seu corpo, tem o seu organismo, reage de uma maneira diferente, né? Então o apoio é muito importante, da família, dos amigos. Isso é primordial, né? E principalmente quando se tem oração, né? Acreditar que essa fase vai passar, né? E passa, né? Passa porque tudo passa na nossa vida, né? Às vezes, quando veio a primeira dor muscular, eu não fui consultar com a minha médica, eu fui no hospital próximo, né? Lá da casa onde eu fico, da casa da minha tia, e eu falei para a médica, eu falei, doutor, eu tô com muita dor, eu não consigo me mexer. E aí ela falou assim: vai passar. Eu digo: vai, passa um remédio que vai passar. Aí ela falou: não, mas vai passar, né? Então, assim, tudo na nossa vida passa, né? Então, essa fase, eu acredito que vai passar. Eu sei que talvez não possa ter a cura esperada, né? Porque eu vou ficar tomando medicamento por um bom tempo, né? Por longos tempos. Mas eu não vou deixar me abater, jamais, né? Às vezes, quando eu choro um pouquinho lá em casa, minha filha vem logo limpando, fala: mamãe, não pode chorar não, é tão bonito sorrir. E é mesmo, né? Quando a gente chora, a tendência é abaixar a cabeça para chorar, né? E a gente tem que levantar. Quando a gente sorri, a gente quer mostrar, né? Então, a Sandrinha vai ser sempre lembrada com um sorriso no rosto. Que bom. Né? Parabéns. Eu quero perguntar pro doutor, assim, a gente vê muita coisa se fala em relação ao câncer, né? E aí tem umas perguntinhas, eu queria que o senhor dissesse se é mito ou se é verdade, tá? E se o senhor quiser falar alguma coisinha. Quem menstrua muito cedo ou é mãe depois dos 30 anos, tem maior probabilidade de desenvolver o câncer? Existe uma tendência, sim, porque você está maior exposto à quantidade das alterações hormonais. Então é verdade. Tá? Existe, mas assim, existem algumas regras que não são aquela... que tem muitas informações que a gente tem que ter muito cuidado na hora de passar, porque às vezes o paciente entende: nossa, eu menstruei cedo demais, então eu tenho... Não
Não é assim que funciona. Cada caso Né? Justamente, cada caso é um caso, logicamente. Mulheres que têm muitos filhos, que amamentam muito, tem um risco diminuído, não um risco diminuído, a amamentação é um fator de proteção ao câncer de mama. Então as mulheres que amamentam bastante, em tese, comparado com as demais mulheres, têm um risco menor. Né? Então são informações que ajudam, mas eu costumo de ter muito cuidado em dar algumas informações que às vezes o paciente interpreta que ele já possa ter um risco maior só porque começou a menstruar mais cedo, parou de menstruar muito mais tarde. Então a exposição às alterações hormonais por mais tempo podem levar a um risco um pouco maior, mas não necessariamente o paciente vai ter. Prótese de silicone pode causar o câncer? Teve uma reportagem recentemente, uns problemas recentemente com umas próteses de silicone relacionadas a um tipo de linfoma. Né? Foi até tirado do mercado, orientado a fazer uma troca, não me recordo qual era a marca da prótese, mas foi recentemente, acho que tem poucos meses. Então existe, por causa dos problemas com a prótese, existe uma reação inflamatória que tiveram um risco maior de ter câncer, mas não câncer de mama propriamente dito, mas sim um tipo de linfoma que não tem nada a ver com o câncer de mama. E aí, agora, para os homens que ficam despreocupados achando que o câncer de mama é exclusividade das mulheres, os homens podem ter câncer de mama? Sim, eu até brinco com os pacientes que a única exclusividade que a mulher tem em relação ao homem é a parte de útero, vagina, ovário, que o homem não tem. O resto, ele tem mama também, só que a mama dele é uma mama que não evoluiu. Então o homem pode ter sim câncer de mama, assim como a mulher também não pode ter câncer de próstata. Né? Então são as exclusividades do sexo. Mas os demais pode ter câncer. O homem sim é mais raro, mas existe câncer de mama sim em homem. O sutiã pode causar, aumentar o risco de câncer de mama? Com bojo, sem bojo, os com ferro. Com ferro, geralmente não tem relação. Tá. Mulheres com seios menores têm menos chances de desenvolver o câncer de mama? Não, o que acontece? Quando a gente avalia em termos de risco baseado em quantidade de mama, entre aspas, você avalia tecido glandular, né? Que é o que é tecido glandular. Voltando à história da amamentação, quanto mais a paciente amamenta, mais existe o que a gente chama de lipossubstituição. O tecido glandular ele vai virando gordura, a mama vai ficando mais flácida e essa tendência que possa ter uma regressão dos riscos. Então, em relação a tamanho, não existe alguma coisa que defina. O que tem que avaliar é mulheres com mama muito densa, ou seja, com mama com muita quantidade de tecido glandular, geralmente tem um risco mais elevado em relação a mulheres que não têm. Antitranspirantes e desodorantes favorecem o aparecimento do câncer de mama? Também, recentemente estava tendo isso é cíclico, né? De vez em quando some, de repente volta de novo. Desodorante, o aerossol geralmente não tem uma relação. Alguns falaram que é porque tem um alumínio, tem algumas substâncias que podem causar. Não tem nada comprovado. A carne, fala-se muito também que a carne provoca, né? Pode provocar ali o que acontece? As dietas ricas em proteínas, principalmente, e às vezes ricas em alimentos conservados, você aumenta o risco de câncer, não só de câncer de mama, isso de todos os tipos de tumores, principalmente do trato digestivo. Então, assim, por isso que a orientação é dieta balanceada. Né? Meu pai, ele não teve formação, mas eu costumo dizer que é um dos caras mais inteligentes que eu conheci, minha mãe também. E ele sempre dizia o seguinte: tudo que é demais é ruim. Então os excessos que não são interessantes. Então por isso a necessidade de você ficar ali no meio, nem de mais e nem de menos. É o balanceado. Então, em resumo, assim, tudo que nós vimos hoje aqui, o importante é atividade física para prevenir realmente, assim, ter uma vida mais saudável, alimentação, se conhecer, a mulher conhecer o seu corpo, tá constantemente, não só em outubro, viu, mulherada? Não só em outubro fazer o toque, mas ao longo do ano vai se conhecendo, frequentar não, e sempre ao seu ginecologista fazer exame constantemente, não só da mama, mas também ovário, útero, né? São muitas coisas que envolvem. Sim. Né? Então eu quero também dizer para a Silvia que nada é por acaso, viu? Tudo tem um porquê na vida da gente. Pedir para a Sandrinha deixar uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo
O que você gostaria de dizer para elas nesse momento? Mulherada, minhas amigas, se ame acima de tudo e se toque. Conheça seu corpo, acima de tudo. Porque quando a gente conhece o corpo da gente, viu uma alteração, procura um médico, né? O autoexame, se você encontrar algo, no começo tudo tem cura, né? O tratamento, o câncer, ele tem cura, se é encontrado muito rápido, muito cedo. Então eu digo assim, eu sempre digo para as meninas, acima de tudo, amar o seu corpo, amar você e cuidar de você, né? E ter essa força de vontade de viver, né? Eu digo sempre que alguém falou, Sandrinha, um câncer, 2 câncer, eu digo, e a vontade de viver permanece, né? Então tem que ter essa vontade de viver, porque pode ficar assim, carequinha, charmosa e bonita, com vontade de viver, né? Então, as meninas que me conhecem, né? Todas que vão lá em casa, a gente tira a foto sempre sem o turbante, né? Porque é a marca do câncer, né? O câncer, infelizmente, ele tira da gente isso, né? O cabelo, porque vai matando as células boas e ruins, tira as sobrancelhas, as unhas ficam feias. Mas, se você se olhar no espelho e se achar bonita, pronto. Isso já vale a pena dizer que eu estou viva. E por hoje eu vou viver mais feliz. Então eu digo isso para vocês, viu, meninas? Se amem, se cuidem. Obrigada. Que bom, estou muito feliz com a presença de todos vocês. O que o doutor disse aqui, ele jogou uma realidade na cara da gente que a gente não, por não ter acesso, né? Não ser uma realidade nossa do dia a dia, a gente não conhece o que realmente está acontecendo, por que não tem, a gente fica se perguntando por que tem que... há 2 anos eu perdi a minha avó para o câncer de mama, ela teve que ir para Belém, para o Filóiola, uma senhora de 82 anos, então assim, foi muito doloroso para toda a família que teve que ficar ali naquele processo de ir e vir, vai um, aí trabalha aqui, aí o outro corre para lá. Então realmente é um processo muito difícil, triste, estar distante da família. Eu acho que para o paciente também é muito mais doloroso ver também o sofrimento ali da família. Né? E a Silvia agora tem uma missão. Então, eu quero deixar aqui que eu entrei de uma forma e estou saindo totalmente outra, né? E foi bom ter essa conversa, do doutor passar isso aí, a realidade que ele tem do município. É desafiador, sim, com certeza é. Se eu vou alcançar, eu pretendo lutar, né? Pretendo lutar. E você, minha flor, você é vencedora, em nome de Jesus. Amém. A sua luta também é nossa, tá bom? Então, eu quero agradecer a vocês pela presença, agradecer a você que nos acompanhou aí no Facebook, dizer que amanhã, às 19h30, nós temos a Missa dos Casais aqui na Catedral, com o Padre Ademir, tá? Quero agradecer também aos nossos anunciantes que são colaboradores aqui no Facebook, Catedral Marabá, nos programas do Padre Ademir Gramelic, Pastoreio Católico, que acontece toda quarta-feira, às 14h30, e o programa Comunidade Fé, toda quinta-feira, que são Óticas Noélia Maia, Fisiomais, a Escola Mais, Ideal Tecidos, Mara Luz, Michel Comunicação Visual, Comercial Carajás, Dani Bijuteria e Academia Gol de Placa. Agradecer imensamente a participação e a colaboração deles. Dizer para vocês que esse vídeo vai estar disponível daqui a pouquinho no YouTube, Pascom São Félix. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, para que a gente possa levar isso para mais pessoas, para que a gente possa lutar junto. E esse é o nosso objetivo aqui da Pastoral da Comunicação, formar uma rede mesmo de evangelização, uma rede comunitária que a gente possa ajudar um ao outro. Então eu desejo a todos uma boa noite, fiquem todos com Deus. Amém.